Glória a Deus. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. A oração feita por um justo, muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Que palavra gloriosa do Senhor, onde dá um direcionamento, onde o poder da oração, o poder de um justo se quer. Sabe, quando a gente olha para essa palavra e vê vários justos se colocando diante do Senhor, pensa assim na esfera espiritual, pensa no agir no poder de Deus. O direcionamento a valorizar a oração, o direcionamento a colocarmos os nossos joelhos, muitas vezes vacilantes no chão, muitas vezes mesmo cansados, e aí, louvado seja Deus, porque Deus colocou um propósito para a nossa igreja, através do coração da irmã Sandra, louvado seja Deus, e esses propósitos do qual o Senhor colocou em 7 terça-feiras, nós estaremos em um mesmo propósito, em unidade de oração, colocando o nosso joelho no chão, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, chorando ao Senhor. Pode ser que tenha um dia que a gente não tenha força, um ou outro, né? Mas nós estamos aqui, nós vamos pelejar, e nós vamos pelejar com as ferramentas corretas. Qual é a ferramenta correta? A oração. Então a irmã Blenda vai explanar um pouco, né? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse propósito, na verdade, ele é um propósito em que nós, mulheres, nós estamos nessa comunhão, né? Nós estamos querendo fazer 7 terça-feiras. É tanto que este papelzinho nós entregamos apenas às mulheres. É um propósito em que as mulheres estão juntas. E são 7 terça-feiras, começa a partir de hoje e termina dia 16 de julho. Certo? No Salmo 68, por favor, abram lá. Salmos 68, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 68, versículo 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Das mensageiras. Então, irmãos, esse é um propósito para toda a igreja, mas o chamado maior foi para as mulheres. Então, mulheres, eu estou aqui representando a voz da irmã Sandra. E o Senhor nos chamou, vocês sabem, para guerrear, para lutar, porque Deus está conosco. Deus é o Todo-Poderoso e a vitória é certa. Então, irmãos, eu gostaria que a gente ficasse de pé agora, porque nós vamos orar. Vamos dar início. Amém, pastor? Vamos dar início a este propósito. Amém? Vamos lá. Amém, Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Grandioso tu és, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor. Aleluia, Deus, pela tua presença, Deus, em nossas vidas, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos em um único propósito, clamar, Senhor. Clamar, Senhor, pelo teu poder, pela tua soberania, Senhor, em nossas vidas. Senhor, clamamos a ti, Senhor. Clamamos pelo teu poder, Senhor, que a tua glória venha a ser manifestada, Senhor, através das nossas vidas. Porque nós queremos ser um povo, Senhor, tementes a ti, Senhor, rendidos aos teus pés, clamando, nos entregando, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, na tua presença. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar, Senhor, pelas autoridades, Senhor, pelo nosso país,
pelos nossos governantes, pelo presidente, Senhor, do nosso país. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz o teu mover, Senhor, sobrenatural, Senhor, sobre os nossos governantes, Senhor. Que seja feita, Deus, a tua vontade, Deus, porque o nosso povo, o nosso Brasil, perece, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te clamamos. Faz assim também, Senhor, na nossa cidade de Maracanaú, Senhor. O Senhor sabe o que esse povo vem passando. Senhor, trabalha, Deus, na vida dos governantes, Senhor, de Maracanaú. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te clamamos. Clamamos também, Senhor, pela tua igreja, Senhor, pela tua casa. Senhor, em nome de Jesus, faz o teu mover, Senhor, na vida dos pastores, dos líderes dessa igreja, dos teus anjos que o Senhor vem usando, Senhor, para proclamar a palavra de Deus aos nossos corações. Senhor, porque nós sabemos que vidas estão sendo restauradas, Senhor, neste lugar. Nós conseguimos contemplar, Senhor, milagres na tua casa. Nós conseguimos contemplar, Senhor, pessoas rendidas, Senhor, para deuses de Baal. E hoje estão aqui, Senhor, na tua casa, glorificando o teu santo nome, Senhor. Usa, Deus, mais e mais, Senhor, os pastores dessa igreja, Senhor, ao teu serviço, Pai. Senhor, em nome de Jesus, blinda, Senhor, a mente deles. Abençoa a casa deles, a família deles, Senhor. São famílias rendidas no teu altar, Deus. Senhor, capacita a mente dos pastores, Senhor. O Senhor sabe das lutas que eles têm enfrentado, Deus. Mas o Senhor é grande e eu sei que o Senhor dá o conforto. Senhor, a luta é grande, mas o Senhor está na frente, está protegendo cada um deles, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a tua casa. Que as pessoas que venham para este lugar, Senhor, venham receber da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha agir em cada lar, em cada família representada aqui, Senhor, na tua casa. Eu creio, Senhor, há dias que eu venho falando, as mulheres sabem que eu creio, eu consigo enxergar pelos olhos da fé, que grandes coisas tu vai fazer, Senhor, nesta casa. Eu creio, Senhor, que milagres, vidas restauradas, Senhor, o Senhor vai fazer. E assim o teu povo vai estar de pé, marchando em frente, levando a palavra, evangelizando, sendo luz nas trevas, Senhor, porque é assim que o Senhor quer, o teu povo firme e forte. Senhor, abençoa, Deus, as famílias, os pais, os casamentos, Senhor. Pai, toma todas as famílias nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor. Traz aquele marido que está distante. Traz aquela esposa que está distante. Aquele filho, Senhor, que está precisando voltar para a tua casa. Abençoa as crianças, Senhor. O Senhor sabe que o inimigo, ele tem tentado nas nossas vidas. Mas ele não vai ganhar, porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima de tudo em nossas vidas. Que caia por terra, Senhor, toda maldição, que as correntes e barreiras sejam quebradas, Senhor, neste momento. Eu oro, Senhor, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abre as portas de emprego. Abençoa a saúde, Senhor. Cura, Senhor, as feridas. Cura, Senhor, as feridas da alma, as feridas físicas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos gratos, Senhor, a Ti. Abençoa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nos momentos mais difíceis que nós passamos, nas tribulações, nas diversidades, Senhor, o Senhor tem sustentado a nossa mão. Ei, apesar de nós acharmos que não tem mais saída, mas lá no finzinho, o Senhor tem sustentado. É o Senhor que tem nos segurado, Senhor. Por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. E eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder, Pai. Te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
para ter orado mais uns 10 minutos. Bom demais a oração. Glória a Deus, amém? Dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Glória. As pernas estão doendo um pouquinho. Ai, dá certo. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23. Evangelho de Mateus. E versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos fareis uma pergunta. Se me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Da onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E discorriam entre si, dissermos do céu, e ele nos dirá, então, porque não acrediteis nele. Versículo 26. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Versículo 28. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós outro no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste. Afinal, para acreditardes nele. Versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-o de uma sebe, construindo nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarraram os seus servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo. E prendemos e apoderamos-nos da sua herança. Versículo 39. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Porém, respondeu-lhes: fará parecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, este veio a ser principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eis aqui, Deus, a minha vida, Senhor. Senhor, simplesmente eu quero ser, Senhor, um canal usado nas tuas mãos.
Senhor Deus, eu não tenho condição de sondar o coração, Senhor, de saber o coração, Senhor, dos teus filhos, mas Tu és um Deus onisciente, Senhor, vai de encontro ao coração dos teus filhos. Senhor, para a honra, a glória, o louvor e a majestade do seu santo nome, é que te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amados, quando eu comecei a pedir ao Senhor que tocasse ao meu coração, quando eu comecei a estudar sobre esses versículos, olhar comentários, pedir do Espírito Santo, e logo eu fui confrontado, porque é bem verdade que há momentos que nós, como esses fariseus, acontece de rejeitar o Senhor, e há momentos que nas nossas vidas nós cremos, mas cremos com toda a nossa fé, nos entregamos com toda a nossa fé. Ao olhar para esse texto, é uma maneira onde o Senhor, que Mateus está registrando algo, ele está exortando, trazendo, simplesmente confrontando um grupo de religiosos, um grupo do qual foi um dos maiores inimigos de confronto do ministério terreno de Jesus, que foram os fariseus. E os fariseus aqui, eles tinham várias situações de legalismo, de uma falsa moralidade. Jesus me chamou a atenção, irmãos, esse texto, esse capítulo de Mateus capítulo 21, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o começo e ele é o fim. Capítulo 21 inicia-se pela uma honra, pela uma exaltação muito grande. Mas o capítulo 21 termina já mostrando Jesus fazendo o que mais ele fez na terra, que era ensinando, transformando, confrontando. E isso ele foi bem adiante. Porém, se a gente for ver os relatos, aqui já está caminhando para a última semana de Jesus, antes da crucificação, e aqui a gente vê um ambiente onde aqueles que deveriam, digamos assim, estar com Jesus ou reconhecer Jesus, eles tomam algumas atitudes, e essas atitudes o Senhor Jesus vem e repreende, vem e exorta. É bem interessante que logo no início do texto aqui, os fariseus eles fazem duas perguntas. E essas duas perguntas simplesmente indagando qual era a autoridade. Que autoridade você tem, Jesus? Que autoridade, que decisões você tem dessa maneira? Decisões quais? Se a gente for olhar o contexto, nos versículos anteriores você vai ver Jesus soltando uma palavra de maldição sobre aquela figueira, repreendendo aquilo que estava acontecendo no templo, e isso foi o Senhor Jesus demonstrando, exercendo a autoridade do qual era conferida pelo Pai, e por ele ser o Messias, a profecia se cumprindo na terra, e ele usou com toda a autoridade que o Senhor derramou, colocou, ele sendo Deus, e ele simplesmente exerceu essa autoridade. Essa autoridade de tal maneira de que indagações, o grupo de fariseus se levantaram contra Jesus, porque ele estava mais uma vez ensinando. E ele, com certeza, ele foi indagado. Não é bem diferente dos dias de hoje, quando se preza pela palavra da verdade. Várias indagações, muitas vezes chega como você que é cristão, muitas vezes chega como você que é membro, muitas vezes você que é ovelha, muitas vezes para um líder eclesiástico, indagações de desconstruir quem? Jesus sendo o rei, Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o verdadeiro Messias. E aí indagações para simplesmente machucar, ou nos tirar do centro da vontade de Deus, ou até mesmo tirar um entendimento, ou possa ser de que esse entendimento não chegue de forma clara, gerando uma barreira para uma clareza espiritual, gerando algo que o Senhor está olhando aqui para esses fariseus, e simplesmente, irmãos, algo que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa você responder, não. Quanto tempo você tem no Evangelho? Quanto tempo você tem de cristão?
Quanto tempo você tem lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você tem olhado para Cristo e tem andado em Cristo? Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Será que você está tendo o entendimento daquilo que o Senhor, através da Escritura, tem entregado e tem testificado em seu coração? Tem te direcionado? Porque, irmãos, se a gente for olhar para o grupo de fariseus, dentro da prática, deveria ser o povo de Deus. Deveria ser aqueles que prezava pela palavra, mas que fazia uso da palavra de maneira correta, de tal maneira a agradar o coração do Senhor, a fazer com que o reino de Deus avançasse. Mas quando a gente olha para essas duas parábolas em seguida, e da maneira como Jesus, com duas perguntas que eles indagaram, Jesus faz mais uma. Vocês estão entendendo como foi o batismo de João Batista? Você está entendendo o que aconteceu na vida de João Batista? E aí, para a gente entender, irmãos, a gente pode voltar um pouco. Mateus capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho. Mateus capítulo 10. E versículo 40. Agora, você lê, depois você levanta a mão para o céu. Diz assim, vamos ler primeiro. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de um justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um deste pequenino, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Agora levanta a mão para o céu e toma posse dessa palavra, porque há recompensa no céu quando nós entendemos quem é o Senhor, e por quem você está fazendo e por quem aquilo que o Senhor usa para as nossas vidas. Tem esse entendimento que há galardão quando nós servimos ao Senhor. Tem entendimento que tem recompensa, e recompensa do céu. Sabe por quê, irmãos? Era justamente isso que Jesus estava fazendo. Lembra do meu servo, João Batista? Lembra do batismo dele? E o batismo dele, aqui, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer não era só descer as águas, não era só aquilo que ele estava fazendo discípulos, mas de uma maneira que ele estava olhando por toda a trajetória terrena e ministerial daquilo que João Batista estava fazendo na terra, honrando. Passa por dificuldade, passa por perseguição, passa por luta. Isso tem te colocado mais próximo de Jesus? Isso tem te colocado mais em santidade com o Senhor? Ou você tem fechado o teu coração e tem perdido o entendimento do que é o Evangelho, do que é o amor, do que é, irmãos, receber as maravilhas do Senhor? E, consequentemente, as maravilhas do Senhor se manifestam no meio de nós. E, consequentemente, os sinais do Senhor, os prodígios e maravilhas se manifestam no meio de nós. Mateus capítulo 11, versículo 7. Diz assim: Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, o que veste roupas finas assistem no palácios reais, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta.
se é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Que coisa maravilhosa! Você sabe o que Jesus está dizendo aqui de João Batista? Você sabe o que Jesus está fazendo em relação a João Batista? Ele está simplesmente ele está dizendo, dando um bom testemunho daquilo que João Batista estava por fazer, que fez, e daquilo que se cumpriu, porque Jesus aqui está citando Malaquias capítulo 3, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Irmãos, você quer, você deseja, você almeja que o Senhor Jesus dê testemunho de ti? Agora, passa pelo deserto. Passa pelas mesmas lutas que João Batista passou. Se necessário for falar a verdade, fale a verdade. E a verdade em amor, para que a transformação e o arrependimento venha de forma plena, de forma sincera, de forma a agradar o coração do Senhor. Ele confrontou, ele profetizou, ele defendeu a vinda do Messias, mesmo que a cabeça dele rolasse, porque ele defendeu aquilo que é a verdade. Glória a Deus nas alturas, porque o Senhor deu testemunho fiel de João Batista. Voltando para o texto de Mateus capítulo 21. Sabe os fariseus? Sabe aqueles que eram estudiosos? Os sacerdotes? Quando Jesus faz essa indagação, quando Jesus faz essa pergunta, pasmem, eles sabiam, eles conheciam a palavra, mas a palavra de Deus não tinha vida em seus corações. Eles conheciam, mas não praticavam. Conhecia a palavra, mas simplesmente eles se prendiam em seu próprio coração. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, irmãos, em versículo 27, 25, 26 e 27. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditais nele? Discorriam, era que simplesmente eles tinham várias opiniões. E aí começaram entre si, tipo assim, não conheciam, mas não queriam obedecer ao Senhor. Eles conheciam, mas sabiam que Jesus estava tomando uma força. E aí eles tinham várias opiniões e não chegaram a um denominador daquilo que era correto. Chegaram simplesmente a mais uma vez desagradar ou desobedecer, não tendo o entendimento do agir de forma da missão daquilo que Jesus tinha e estava fazendo naquele momento. Versículo 27 diz assim: então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo, com que autoridade faço estas coisas. Jesus sabia que eles conheciam e não queriam fazer.
conhecia e não queria fazer. E aí Jesus conta 3 parábolas. Nós vamos nos deter em 2. 2 parábolas, 3, hoje nós vamos nos deter em 2, para tocar o coração dos fariseus, para levar eles a um entendimento, para mostrar que eles estavam indo para um caminho e um caminho errado, que os fariseus vai representar toda a nação de Israel. Para a parábola dos 2 filhos. E o que vos parece? O homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Eu vou sim trabalhar e vou trabalhar na vinha. Ele disse que ia. Mas ele não foi. Agora vamos trazer para a gente. Eu faço, Senhor. Senhor, eu entrego meu coração. Senhor, me arrependo. Senhor, eu faço. Não, Senhor, mas agora... Passou segunda? Que culto maravilhoso domingo. Que derramar do Espírito Santo. Que agir maravilhoso de tocar nos nossos corações. De trazer um confronto, um conforto, um consolo e uma exortação da parte de Deus em nossos corações. Que coisa linda, que coisa tremenda. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, sabe o que é que acontece? O nosso coração se toma de um farisaísmo e muitas vezes a gente nem se dá por conta. Porque se isso acontece, eu estou rejeitando Cristo. Mas se isso não acontece, eu estou crendo, eu estou aceitando, eu estou tomando posse e eu creio que Jesus é tudo. Jesus ensina, Jesus está mostrando aos fariseus, dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Aqui é interessante porque há aquelas pessoas que aceitam e se envolvem, e glória a Deus, mas há aquelas pessoas que fecham um pouco mais o coração, né? E chega alguém, Deus é fiel, recebe aqui um folheto. Não, mas deixa aqui, ou uma ministração no culto evangelístico, ou um convite de um familiar. Eu disse, não, mas quer não. Mas aí a palavra de Deus está dizendo aqui que o segundo filho, ele simplesmente, no primeiro momento, não quero. Mas depois ele disse, eu vou, sim, eu quero, eu vou trabalhar. Que coisa linda. Um dia nós estávamos longe, fechamos os nossos corações e o Senhor nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, com um convite tão simples. Às vezes um louvor começa a quebrantar o nosso coração, começamos a ouvir a palavra de Deus, começamos a ver exemplos dentro da nossa congregação, pois somos imagem e semelhança do Senhor. Eu disse, eu quero ver aquela fé daquela mulher, quero ver a fé da irmã Sandra, quero ver a fé do pastor Tiago, quero ser como um ministro de louvor, com graça, poder e unção aqui. Só que tem luta, só que tem dificuldade, só que tem, vou dizer que tem um preço, né? Porque Jesus já pagou um preço por nós, mas tem um trabalhar do Senhor em nossos corações para nos firmar de tal maneira a agradá-lo e estar no caminho certo. O segundo filho, no primeiro momento, ele não quis. Mas no segundo, ele quis. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. Quem respondeu? Os fariseus.
O segundo, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos procede no reino de Deus. Toma a pancada que Jesus deu no coração daqueles que se diziam em suas atitudes: oro mais, sou mais santo, tenho mais autoridade. Quem? Tu, Jesus, tem autoridade não. Aí Jesus vai lá no coração. Como, irmãos? Se a gente for olhar para a palavra de Deus, aqueles, e vos procede. Sabe o que Jesus está dizendo assim, ó? Esses, sabe os publicanos, sabe as meretrizes, as prostitutas, vão primeiro do que você. Como assim? Sabe os piores, esses, eles vão dizer, no primeiro momento eles vão negar, mas no segundo momento eles vão dizer sim para Jesus e vão primeiro do que você. Amei esses textos. Porque por muitas vezes, sabe, vou falar daquilo que eu sinto em meu coração. Sabe que às vezes o que mais eu fico triste, é quando eu sinto que eu estou em uma igreja, não vou falar aqui da nossa, mas eu sinto que aquela igreja, ela age em preconceito. Ela age em uma religiosidade. Ela age de uma maneira farisaica. E isso, pasmem, pode acontecer nos dias de hoje. Vou ser bem prático. E se uma mulher da noite entrasse pelaquela porta, nós estaríamos agindo com qual atitude? Em acolher? Em levar ela para Cristo? Em fazer com que ela diga, em primeiro momento, pode até que ela se sinta rejeitada. Mas eu creio que no segundo momento ela vai dizer sim, porque o amor do Senhor vai alcançar ela através das nossas vidas. Irmãos, que coisa linda de Jesus, exortando em amor para tocar o coração daqueles que estavam com o coração fechado. No versículo 32, porque João veio a vós outro no caminho da justiça, e não creste neles, ao passo de que publicano e meretrizes crerão. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele? Aí Jesus inicia a segunda parábola. Sabe o que é que eu vejo aqui? Jesus, ele não desiste. Poderia ter parado por aqui, né? Eu disse sim, mas Jesus era onisciente, ele sabia de todas as coisas, ainda assim, eles estavam com o coração bem longe, né? Porque em seu coração, se a gente for olhar as semanas posteriores, eles vão começar a tramar contra Jesus. Tramar a morte de Jesus. Aí Jesus dá a segunda chance. Entrega a segunda chance. Mais uma vez eu vou tocar lá vou lá tocar no coração dele. Jesus bate nas nossas portas. Porque quando a gente vai para Apocalipse capítulo 2, lá não está falando para pessoas novas convertidas, não. Aliás, não é algo evangelístico. Está falando para a igreja do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Sabe por quê? Porque por muitas vezes nós estamos dentro da igreja e fechamos o nosso coração para o Senhor, para o seu mover. E isso, irmãos, traz consequências destruidoras para nós. Isso até posicionei, né? Posicionei, a palavra é um pouco mais de exortação. E eu não sei muito adular, não. Não sei bajular, não. Eu aprendi para chatear. Glória a Deus. Na segunda parábola, atrentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-o de uma sebe, construindo nela um lagar. Edificou-lhe uma torre e arrendou-o a uns lavradores. Depois
se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número. Trataram-nos da mesma forma, da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-los e apoderamo-nos da sua herança. Meus amados, parábola aqui, esses lavradores vai mostrar o quê? Se lembra do primeiro filho de Israel? Se lembra aqui dos lavradores, do qual o pai entregou lá para poder, digamos assim, vai lá, cuida lá dessa terra. Aí quando a gente chega aqui nessa parábola aqui, os lavradores, em vez de simplesmente dar os frutos necessários, eles tramam, matam, apedrejam. E o que é que vai acontecer com Jesus? O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus está mostrando para ele de tudo aquilo que estava por acontecer e estava acontecendo em seus corações, que era, sabe o que, irmãos? Rejeitar a Cristo. Eles estavam rejeitando a Cristo. Os fariseus. Versículo 40, 41 e 42. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Outra pergunta, né? Responderam-lhes: fará parecer horrivelmente a esses malvados, e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Toma outra pancada. Toma outra pancada. Porque se eles se intitulavam dono da palavra de tal maneira que eles cobravam muitas vezes de uma forma errada, tu nunca leste não aí, tu nunca pegaste a tua Bíblia não, tu nunca pegaste a palavra de Deus, tu não está vendo o que está acontecendo, não está tendo discernimento do que está acontecendo na palavra de Deus não. Aqui eu posso fazer outra aplicação. A palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus tem que ser tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus é que vai nos orientar. A palavra de Deus é que vai nos dar a vida. A palavra de Deus é que vai, irmãos, nos colocar no caminho certo, mesmo que seja estreito. Se sabemos por que não usamos muitas vezes. E glória a Deus. Porque essa igreja ama a palavra de Deus. Agora bate palma bem forte aí para Jesus. Glória a Deus. Porque aquele que rejeita a palavra está rejeitando Cristo. Aquele que não ama a palavra está rejeitando Cristo. Aquele que não valoriza a palavra está rejeitando Cristo. Quando nós olhamos aqui, irmãos, Jesus cita Salmo 118 e 22, diz assim, né? Ele cita: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E isso vem do Senhor. Procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Isso vem do Senhor. A pedra angular, Cristo. É interessante que quando nós olhamos o versículo 43, diz assim: Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza
os respectivos frutos. Outra pancada para Israel. Quer não, Israel? Tem problema não. Está me rejeitando, Israel. O seu coração está me rejeitando. Tem problema não, você me rejeita? Pois nesse momento que você está me rejeitando, eu estarei te rejeitando. Te rejeito e tem mais. Era para ser teu nesse momento. Mas tem um povo que eu estou levantando e esse povo vai tomar posse e esse povo vai ter fruto para entregar para mim. Vai cultivar, vai plantar, vai colher e vai apresentar os frutos bons. Sabe qual é a boa notícia? Sabe quem é esse povo? Daí um glória a Deus bem forte. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Senhor. O Senhor, eles não quiseram e hoje nós estamos aqui. Porque isso é para nós também, para o povo gentil. Agora, a questão é, está vendo o que aconteceu com os fariseus? Jesus, desde Israel, já vinha trabalhando com o seu povo. Mas por mais uma vez, o povo não tinha essa constância, essa entrega, essa maneira de abrir o coração de toda maneira, de literalmente entender os propósitos de Deus em suas vidas. Claro que há alguns homens de Deus que entenderam, mas aqui de modo específico Israel não queria, e aqui você vê o plano de Deus para a igreja do Senhor ser estabelecida de tal maneira e chegar até os confins da terra, para que o amor de Deus chegasse a mim e a você, para os bons frutos do Senhor. Quando eu olho para esse texto aqui, se você fecha o coração para Jesus, se você não entende o que Jesus quer para você, ou se você entende, ou se você não quer a palavra de Deus, ou se você não quer estar no caminho santo, ou se você não quer ter santidade, você acaba trazendo condenação para você. Versículo 45 e 46. Só para mim passar, antes de passar para 45 e 46. E todo o que cair sobre pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O templo, 70 anos depois de Jesus, para que se cumprisse por mais uma vez, eles não estavam entendendo, e aí o templo, ele é totalmente destruído, indo a ruínas. Versículo 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus, ele ensinou, Jesus, ele fez uma comparação ou uma ilustração, ele fez duas parábolas para chegar no coração deles, mostrando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que ele tinha que ser tudo. O que é que o texto diz? Eles sabiam que Jesus estava falando a respeito dele próprio. Versículo 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque a considerava como profeta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eles viram que a multidão, muitos da multidão, tanto creram da forma como João Batista preparou o caminho,
da forma como João Batista foi obediente, da forma como João Batista se entregou, e aí as profecias se cumpriram na vida dele. Eles viram, olharam para Jesus, sabiam até que Jesus era profeta, mas ainda assim, eles fecharam o seu coração, olharam em volta, temeram, porque eles queriam tomar uma atitude, com certeza seria uma atitude não muito legal, tiveram medo por conta da multidão. E muitas vezes, sabe o que é que acontece? Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer algo, e muitas vezes aí no meio da multidão, algo se levanta do nosso coração, e nós não tomamos uma decisão que devemos tomar uma decisão, não diante dos homens, mas diante de Deus. Seja de mudança, seja de transformação, seja de arrependimento, seja de fazer um voto, seja de fazer algo pessoal entre você e Deus. Quando eu olho para esses textos, eu vejo, em pé, não precisa você pegar sua Bíblia, mas eu vou ler o texto do qual Deus tocou no meu coração. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cercar-se-á a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi vos evangelizada. Fecha os teus olhos. Santidade no amor. Foi justamente isso que faltou. Santidade no amor. E foste regenerado. Sabe o que eu percebi? Às vezes é possível ter fé, mas não ser regenerado no coração. Para me terminar as minhas palavras aqui, vamos deixar que o Senhor regenerar o coração, chegar na plenitude da santidade, de tal maneira que o amor de Deus, o amor entre nós, o amor à palavra, isso tome força de forma extraordinária no meio de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu sabes, Senhor, como o teu Filho amado exortou, Senhor, esse grupo, Senhor, de fariseus, de tal maneira, Senhor, que fechava o seu coração, que te desagradavam, que agiam, Senhor, de um legalismo, uma falsa moralidade. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, nessa promessa. Senhor, teu povo, Senhor, rejeitou. Senhor, teu povo rejeitou. Israel, Senhor, rejeitou. E até hoje, Senhor, ainda precisa, Senhor, abrir um entendimento em relação a Ti. A quem creia, Senhor, que Tu ainda nem veio. Povo de Israel, Senhor, que falta de entendimento. Senhor, que o Teu amor, que a Tua misericórdia alcance ele e abra o entendimento deles. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Senhor, a promessa chega para conosco. Em um outro momento, Senhor, até dissemos não. Mas hoje, Senhor, dizemos sim. Sim para Ti, Senhor. E com os nossos corações abertos, Senhor, queremos tomar posse, Senhor, dessa regeneração, dessa purificação nos nossos corações. Que a santidade, Senhor, chegue na plenitude no meio de nós.
Que o amor à palavra chegue, nessa plenitude no meio de nós. Senhor, que esse amor mútuo, Senhor, em cuidar um dos outros, chegue, Senhor, continue, Senhor, de forma extraordinária. Senhor, porque quando tudo isso, Senhor, está no meio de nós, tudo aquilo que é ruim e te desagrada, cai por terra. Seja, Senhor, o dolo, seja, Senhor, a inveja, seja tudo aquilo, Senhor, que te desagrada, cai por terra, em nome de Jesus. É dessa forma, Senhor, que nós oramos, com o nosso coração contrito e aquebrantado, com o nosso coração, Senhor, a nos arrepender, e arrependido, Senhor, diante de Ti, que o Teu amor, que a Tua graça, Senhor, se multiplique no meio de nós, que a plenitude, Senhor, de tudo isso, Senhor, se manifeste. É assim, ó Deus, que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.